Fica agora na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você, ouvinte da Rádio Santana, nossa rádio católica 89.7, aqui de Ponta Grossa, Paraná. Vida Leve e Saudável. Bom dia, Mauro. Bom dia. Tudo bem? Tudo em ordem. Continuo hoje com a minha convidada da semana passada, ela que começou a falar, a Roseli, que começou a falar das dificuldades que ela teve, de como ela conseguiu dar conta desse diagnóstico do câncer, que quando é feito esse diagnóstico é muito difícil. E ainda ela coloca algo mais difícil ainda, porque ela deixou dito que ela ficou quase 30 dias com ela, sozinha com ela, remoendo, fazendo isso, o entendimento para dentro dela, e os familiares e a família até percebia que tinha uma coisa, e ela dizia que estava fazendo exames ainda, que na verdade ela já estava com o diagnóstico colocado. E ela também fala como foram esses primeiros momentos, como foi a vida, algumas coisas no sentido. E aí, parece que ela me contou hoje que algumas pessoas falaram que ela era para falar de mais algumas coisas. Então, já convidei ela, além do programa de hoje, ela vai vir na terça-feira que vem também, para falar mais um pouco. Ou seja, como é importante a gente ter alguém que vai falar daquilo que sente, daquilo que vive, ou seja, ela está curada? Não. Ela está controlada? Sim. E aí que vem a bela vida dela e esse olhar que vocês veem, essa primeira fase que vocês já viram lá no Instagram, lá no YouTube. Então você que está ouvindo hoje, que consegue ver aqui, mas você gostaria que alguém visse o que a Rosélia está colocando, você pode entrar no meu Instagram, no meu YouTube. Então o Instagram é @LourdesMariaMit. E o meu YouTube é /LourdesMariaAnalista. Ou pelo meu número 429-9992-0018. Bom dia, Rosélia. Bom dia, Lourdes. Vamos continuar um pouquinho. Ela terminou o assunto que quando ela teve que fazer cirurgias, que ela só estava com 35, 37 quilos, gente, quem era a Rosélia? E aí depois, com o tempo, ela continua com as suas dificuldades, mas ela me encontra. Como foi a partir dali? Bom, a partir do momento que eu encontrei você, eu pude ver em você a profissional que eu estava buscando para me ajudar naquele momento. Porque por mais que eu tivesse já no tratamento, já tinha melhorado, mas eu precisava tratar o meu psicológico, né? Porque eu sabia que eu teria que eu ia enfrentar mais coisas ainda, né? Que, tipo assim, depois que eu recebi o diagnóstico, eu sabia que eu ia ter um tratamento longo, né? Um tratamento longo, e que eu precisava de um apoio, precisava de alguém que me ajudasse a conseguir aliviar um pouco aquele medo que eu tava, aquela angústia, né, do que iria me acontecer, né, nos próximos dias, nos próximos meses, até nos próximos anos, né? Então eu pensava assim, eu tô melhorando do meu problema, graças a Deus, estou me recompondo, mas devido à pressão que eu sofri, né, porque o diagnóstico, ele faz uma pressão psicológica muito grande. Então, a gente fica abalado mesmo. Então, eu sabia que eu precisava, assim, de alguém experiente, né? Que entendesse o que eu estava passando, mas que me ajudasse de uma forma que fosse na raiz do problema. Porque a gente precisa muito de força, né, de coragem, de alguém ali, né, te incentivando, te lembrando, né, que você precisa tocar a tua vida em frente, independente do que você tá se passando na tua vida, né? Uhum. Eu até nem perguntei como você me encontrou. Bom, eu encontrei você através da Rádio Santana, que eu ouço, né, os programas da Rádio Santana, do Padre Reginaldo, daí vou acompanhar a Ivete e vou acompanhando esses programas maravilhosos, né, que tem na Rádio Santana. Aí
ouvi a Lourdes falando, né, do trabalho dela, como que ela trabalhava, né, como que o método dela para ajudar, né, a gente a conseguir, né, a se fortalecer naquele momento ali difícil, né. Então foi através da rádio que eu descobri a Lourdes. Falei, é essa aí que eu quero, é essa que vai me ajudar. E eu sempre pedi a Deus, Deus, coloque profissionais que tenha dom para lidar com a vida sentimental da gente, com o psicológico da gente, né? Porque é muito sensível, a gente é muito sensível, né? Então a gente não pode entregar o nosso psicológico, a nossa vida sentimental a qualquer um. Então eu sempre pedi a Deus, coloque uma pessoa, um profissional que me ajude, que seja, né, escolhido pelo Senhor, por Deus, né? Que ela pudesse realmente me ajudar, porque eu precisava muito da ajuda, eu precisava muito entender o que estava acontecendo comigo para que eu pudesse me fortalecer, né, cada vez mais, para conseguir ir superando, né, esse problema, essa dificuldade, essa doença, né, porque sem ajuda profissional é muito difícil, a gente não consegue, cada vez mais vai ficando mais difícil, né. Cada exame que eu ia fazer eu tinha medo, eu faço um acompanhamento cada 3, 4 meses, eu estou fazendo acompanhamento, exames de imagem, exames de rotina, tudo. Então, cada vez que eu precisava fazer esses exames, eu tinha muito medo, porque eu pensava assim, meu Deus, será que, né, o que está acontecendo lá dentro de mim, né? Então, através da ajuda da Lourdes, eu conseguia, né, pensar, não, seja o que for que está acontecendo lá dentro, eu tô aqui para deixar de lado e tocar a minha vida, né, bem, alegre, feliz e enfrentando, né. Ó, quando nós estávamos aqui fora, ouvindo a Ivete terminar, ela tirou da bolsa dela, olha aí, ela tirou da bolsa dela o controle que a gente fez naquele dia, que é essa métrica que eu faço dentro do meu consultório. E aí eu fiquei olhando aqui, porque já que ela trouxe, vamos lá. Ó, ela é uma pessoa que o maior traço dela é rígido, 25%. Ela tem a necessidade de estar em evidência, estar com pessoas, gosta de estar em primeiro lugar, é ágil, é competitiva. E aí o segundo traço dela é líder. Ela tem 23% de liderança, ou seja, um controle muito grande sobre as situações e sobre as pessoas. E aí ela vem com o terceiro traço com 20% de criatividade. Ou seja, uma das coisas que eu lembro que eu falei para ela, com esse traço que você tem uma capacidade enorme, imensa, de você dizer tchau para os seus problemas e viver uma vida longa ainda. Por quê? Porque quando você vê que tem necessidade de estar com pessoas, e é uma família grande, estão sempre reunidos, quando ela tem essa necessidade de estar no controle, então por que não controlar um pouco mais aquilo que está dentro de mim? Ó, não é você que vai acabar comigo, eu vou vivendo aqui do jeito que dá, né? E tem uma necessidade de ambição, essa ambição natural de querer conseguir as coisas. Então ficaria mais fácil para ela, e tem essa necessidade ela é 68% racional, ou seja, ela é muito racional. Nessa racionalidade, ela consegue sim dominar muitas coisas. Que bom que ela trouxe, porque eu nem tinha pensado em trazer esses dados aqui. Então você, rádio ouvinte, a situação às vezes é essa. Você investe em várias coisas na vida e você precisa investir um pouco, como ela falou. Havia uma necessidade, a parte orgânica, a medicação, o medicamentoso estava fazendo, mas como é que estava aqui, como que estava emocional? E ela deixou dito assim, Deus, vê se você me coloca com alguém que possa realmente me ajudar. Então, a medicina sempre diz o seguinte, que quando você tem um problema com fé, com essa espiritualidade, é uma forma de resolver. Quando você tem um problema sem fé e sem essa espiritualidade, é outra forma de resolver a mesma coisa. Então ali ela deixa claro que ela tinha essa busca constante, me ajude, me dê uma força, me coloque na mão de que possa me ajudar. E no sentido assim, a partir do momento que eu lembro, quando eu falei sobre o diagnóstico dela, no sentido como ela funciona como sujeito humano, na segunda sessão eu já vi que da primeira para a segunda veio uma mulher diferente, mais leve, mais calma e mais tranquila. Então isso foi muito importante para você. Isso foi muito importante, porque a partir dali eu pude identificar assim, no que eu precisava melhorar.
o que eu precisava trabalhar dentro de mim. Que quando chegava assim o medo, né, do dia do amanhã, né, eu pensava, não, Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo e Deus está me mostrando aqui o que eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar cada dia ser mais forte, cada dia buscar aquilo que cada dia aparecia, né? Tipo, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Então, ir resolvendo uma coisa de cada vez, vivendo um dia de cada vez, colocando nas mãos de Deus o que eu ia, tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava passando. E a Lourdes, ela trouxe para mim, assim, ela mostrou para mim, olha, Rosélia, aqui você pode melhorar. Aqui você pode, já está controlado, mas aqui você pode melhorar um pouco mais. Cada traço meu ali, eu fui buscando equilibrar, né? O que eu tinha um pouco, eu buscava equilibrar com o que eu tinha, estava em alta, o que estava em alta eu tentava, né, abaixar. Então foi uma coisa assim que ela foi equilibrando a minha vida. E a partir dali eu fui conseguindo enfrentar os problemas, enfrentar o medo, enfrentar a ansiedade, as noites que eu não conseguia dormir, foram muitas noites sem dormir. Então vamos imaginar o seguinte, quando a Rosélia fica falando sobre os traços dela, os traços e caracteres dela, da personalidade dela, ficou bem claro que ela entendeu como que funciona, onde eu tenho que olhar um pouco para um traço, onde que eu tenho que olhar um pouco para outro, dar um jeito daquele que eu tenho menos, observar aquele que eu tenho mais e começar a ter esse cuidado, porque, veja bem, ela é uma pessoa que gosta de estar em evidência e é uma líder. Imagina uma pessoa nesse sentido, não saber como ela funciona, se ela tem todo esse controle e usasse esse controle ao contrário dela, o quanto ela não cairia assim rapidamente. Como ela conseguiu ver isso dessa forma e conseguiu colocar o controle na vida dela da forma que ela colocou, isso significa que ela também fez um ajuste rapidamente. Isso que é importante. Esse pequeno momento do comercial, eu ouvi a Rosélia falar mais alguma coisa. Eu também não gostei de tudo que você falou. A análise corporal tem isso, porque eu penso da seguinte forma. A pessoa veio aqui, depositou financeiramente, deu investimento para que eu ajude ela. E aí não dá para ficar passando muito a mão na cabeça, não dá. Eu preciso fazer com que essa pessoa reaja. E nem tudo no início, na análise corporal, oi, tá tudo bem, está bonitinha? Não, eu preciso fazer com que a pessoa reaja mesmo. E ela comentou alguma coisa, quer falar sobre isso um pouquinho? Como foi essa primeira sessão ou algumas sessões? A primeira sessão que eu fiz, eu fiquei meio que um pouco revoltada, porque eu ouvi coisas assim que não era o que eu tinha ido lá para ouvir, mas era o que eu precisava ouvir. E isso foi que me tocou. Eu falei, não, se ela está falando é porque eu preciso ouvir isso. Porque como eu estava tendo a pressão muito grande, né, psicológica, e vem coisas, né, lá de trás também, né, da vida da gente, desde da infância, né. Então, a partir desse momento, assim, que ela foi colocando para mim, começou tudo fazer sentido na minha vida, né. O porquê, né, não porquê que estava acontecendo aquilo comigo, mas o pra quê, né. O pra que estava acontecendo, para que ia me servir, né? Se iria servir serviu para mim, se iria servir para ajudar as outras pessoas, que nem eu falo assim. E hoje eu tenho esse entendimento de que eu tô aqui, agora eu entendo o pra que eu passei por tudo aquilo, né? E assim a gente começa a perceber, a fazer sentido na vida, a entender por que a gente está vivendo aquilo ali, né? Foi então que daí eu comecei, continuei, né, o meu tratamento com ela, minhas análises, né, e fui Fazendo sessão terapêutica. Fui fazendo a sessão, cada dia eu me sentia melhor, cada dia, e eu via que as coisas iam melhorando e que não voltava aquele sentimento, sabe? Que
realmente não voltava. Então eu fazia a sessão, melhorava e não voltava como acontecia antes com as terapias que eu fazia. Eu ficava um pouco de tempo boa, de repente começava tudo de novo. Então, a partir do momento que eu fui vendo que aquilo estava realmente me tratando, né? A condição, me tirando daquela condição que eu estava. Meio desumana? Meio desumana. Pela dor, Pelo sofrimento ali, pela angústia, pelo medo. Então eu comecei a perceber que eu estava melhorando. Não estava voltando nada daquelas coisas ruins. Você também comentou agorinha há pouco que você tirou toda a medicação, mas isso foi através de orientação médica. A medicação pelo emocional e pelo... Como foi isso? No início eu precisei tomar medicação também, né? Ansiolíticos, remédio para dormir, para ficar bem durante o dia. E eu precisei tomar esse medicamento, mas a partir do momento que eu comecei a me entender, a lutar, a me fortalecer, foi indo que foi retirado o meu medicamento, porque eu não precisava mais, né? Não precisei mais, eu consegui me manter ali firme, conseguia, né? Você vai tendo mais tranquilidade naquilo que você está passando, vai voltando, né, o teu sono, a tua vontade de viver durante o dia. Por exemplo, uma coisa que eu tive assim que me chamou muita atenção, quando eu me senti bem, assim, melhor, eu quis servir a minha família, né? Eu tinha pessoas que faziam a comida em casa, cuidava do meu serviço da casa, eu não precisava fazer aquilo, mas eu comecei a me sentir tão bem que chegou um dia que eu falei, hoje eu vou fazer o almoço. E o meu filho ficou tão alegre, assim, tipo, por me ver que se eu tava procurando fazer aquilo, é porque eu tava bem. E ele fez até um vídeo, né, eu lá fazendo comida, né, animada. Então, o meu filho ficou alegre, falou, mãe, você tá bem. Melhorando. Você tá melhorando, né, porque eu não tinha vontade de fazer nada dessas coisas, não tinha vontade de cozinhar, nem de lidar com casa, nada. Então vamos fazer o seguinte, na terça-feira que vem ela vai falar um pouquinho sobre esses medos de fazer a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento, ela vai falar um pouquinho sobre isso também, porque não foi diferente para ela. Bom dia, até terça que vem e até terça-feira que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Beleza.